Olá, turma, tudo bem? Nessa aula de hoje eu vou estar falando sobre o sistema de equações com duas incógnitas. Tá? Na aula passada nós falamos de equação, né, com duas incógnitas, e hoje nós vamos falar sobre o sistema de equações com duas incógnitas. Tá? É uma matéria que a gente está retomando também, e vamos estar passando para vocês alguns exemplos aqui. Vou compartilhar com vocês a tela aqui, abrir o livro. Então, estamos aqui, ó, sistema de duas equações do primeiro grau com duas incógnitas. Tá? Aqui está na página 114, módulo 4. Ao ler uma revista de desafios, Marlon se deparou com um enigma. Então, aqui vamos usar esse enigma como exemplo. Tá? Em um sítio, a quantidade de galinhas mais a quantidade de coelhos é igual a 14 animais. Juntos, esses animais têm 38 patas. Quantas galinhas e quantos coelhos há nesse sítio? Então, aqui parece um complicadinho, né? Mas aí a gente vai fazer o quê? O livro vai estar dando como exemplo, né, como transformar esse texto em uma equação. Para resolver esse enigma, lembre-se de que galinhas têm duas patas e os coelhos quatro patas. Assim, indicamos por X a quantidade de galinhas e por Y a quantidade de coelhos desse sítio. Podemos escrever as seguintes equações. Então, qual a primeira equação, né? A quantidade de galinhas mais a quantidade de coelhos vão dar os 14 animais. Ok? Que é o que está mostrando aqui no livro, né? No enigma de que tinha 14 animais. Soma galinhas mais coelho, 14 animais. Agora, a quantidade de patas, né, no caso dos pezinhos, né, a galinha tem dois pés para cada galinha, mais 4 pezinhos para cada coelho, né, duas patas das galinhas, mais 4 patas dos coelhos vão dar 38 patas no total. Então, é assim que ele pega uma parte que está em texto e transforma em um sistema de equações com duas incógnitas e duas equações. Dessa forma, só vai ter um número x e um número y que satisfaz as duas equações simultaneamente. Né? Se a gente olhar aqui, mas eu tenho várias respostas, né? Se eu tiver uma galinha mais 13 coelhos, 1 mais 13 dá 14. Só que daí, 2 vezes 1 dá 2 e 4 vezes 13 dá 52. 52 mais 2 vai dar 54 patas, não tem nada a ver com 38. Então, você percebe que 1 mais 13 não é a solução. Então, só vai ter uma única solução, ok? Existem alguns métodos para resolver esses sistemas, tá? Tem o método da comparação, que esse livro não traz, né? Esse livro traz o método da substituição e o método da adição. Nós vamos ver esses métodos hoje, mas no livro ele faz primeiro por tentativa, né? Ele traz aqui uma maneira de você montar pares ordenados para as respostas. Não é uma maneira convencional, que a gente usa direto, mas o livro está trazendo essa ideia, né? Então, ele coloca lá, neste caso, para determinar a quantidade de galinhas, é preciso obter valores que satisfaçam simultaneamente, ou seja, ao mesmo tempo, as duas equações. Assim, essas equações formam um sistema de equações do primeiro grau com duas incógnitas, que indicamos por x mais y igual a 14, 2x mais 4y igual a 38. E aí o livro vai trazer essa tal de tentativa. Ó. Uma maneira de resolver esse sistema é por meio de tentativas. Imagina você ficar tentando encontrar números até satisfazer as duas. Não é o que a gente usa no dia a dia, mas o livro traz essa, né? Então, ele atribui valores para x e para y. Então, aqui ele coloca, né? Quantidade de galinhas, 8. Quantidade de coelhos, 7. 8 mais 7, 15.
Não dá, né? Não tem nada a ver, tem que ter 14. 10 mais 4, ó, 10 galinhas mais 4 coelhos dá 14. Só que duas vezes a quantidade de patas de galinha dá 2 vezes 10, 20. 4 vezes as patas do coelho, 4 vezes 4, 16. 20 mais 16 dá 36. E no nosso sistema, nós já vimos que não são 36, são 38. Então, olha como que funciona por tentativa. Você tem que ficar tentando, 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 até encontrar um. E aí ele coloca aqui, ó, né? Aí foi colocando, colocando 9 galinhas e 5 coelhos. 9 mais 5 dá 14. Legal. 2 vezes 9, 18. 4 vezes 5, 20. Igual a 38. Então, por tentativa, ele achou que eram 9 galinhas e 5 coelhos. Mas o livro já traz como resposta, imagina você tentando de um por um, né? Então, não é isso que a gente usa no nosso dia a dia, tá? Note que para x igual a 10 e y a 4, e também para x igual a 7 e y igual a 6, apenas uma das equações são satisfeitas, né? Não as duas. Já para x igual a 9 e y igual a 5, as duas equações são satisfeitas simultaneamente. Portanto, no sítio há 9 galinhas, 5 coelhos. Podemos atribuir outros valores para x e y, porém esse sistema não admite outras soluções. Verificaremos esse fato ao representar geometricamente sua solução. Uma solução de um sistema de equações do primeiro grau com duas incógnitas é um par ordenado que satisfaça as duas equações simultaneamente. Geometricamente, a solução de um sistema de equações do primeiro grau com duas incógnitas é o ponto em que as retas que representam as soluções de cada uma se cruzam. Então, imagina você ter que criar um gráfico para cada uma para descobrir que o ponto onde elas se cruzam é x igual a 9, y igual a 5. Para o sistema de equações da situação anterior, temos que o par ordenado 8 e 7 não é solução das equações, 10 e 4 é solução apenas da equação x mais y igual a 14, 7 e 6 é apenas solução da equação 2x mais 4y igual a 38, e o parzinho 9 e 5 é a solução do sistema, pois é a solução das duas equações simultaneamente. Se as retas que representam graficamente as soluções de uma equação do primeiro grau com duas incógnitas se cruzam em um único ponto, então o sistema admite uma única solução. Então imagina você ficar tentando, tentando até achar, né? Então eles criam a reta de um sistema, de uma das equações, x mais y igual a 14, né? Deveria ter 2 pontos aqui, e depois a outra reta. Bem, não está muito claro, dá para perceber, né, que não é um sistema, não é uma maneira muito prática de se resolver um sistema, existe um modo muito mais prático, né? Vimos na página anterior quando um sistema de duas equações do primeiro grau com duas incógnitas admite uma única solução. Agora vamos analisar outros dois exemplos. Olha esse exemplo. X mais y igual a 2 e x mais y igual a 5. Você nunca vai achar um x e um y que resolva as duas simultaneamente. Está na cara, né? Que nem 1 mais 1 dá 2, mas 1 mais 1 não vai dar 5. Do mesmo jeito, 3 mais 2 dá 5, só que 3 mais 2 não vai dar 2. É impossível você ter números iguais aqui, x aqui e aqui embaixo, e y igual aqui e aqui, que satisfaçam as duas. É óbvio que não. Quando isso acontece, as duas retas são paralelas. Elas não têm solução simultânea. Tá? Neste caso, como não existem dois números cuja soma seja igual a 2 e aos 5 ao mesmo tempo, não é possível atribuir valores a x e y que satisfaçam simultaneamente as duas equações. Assim, as retas que representam a solução de cada equação são paralelas, ou seja, não se cruzam. Portanto, o sistema não tem solução, tá? É óbvio que não vai ter, né? X mais y igual a 2 e o mesmo x mais y igual a 5, não dá. Se as retas que representam graficamente as soluções de duas equações do primeiro grau com duas incógnitas são paralelas, então o sistema não admite solução, ok?
Ele é chamado de sistema impossível. Olha o outro exemplo. Menos x mais y igual a 1. Menos 2x mais 2y igual a 2. O que acontece? A linha de baixo é o dobro da linha de cima. Ou seja, qualquer número que eu escolher aqui em cima e colocar aqui embaixo vai ser solução, né? Pode colocar o 0 mais 1 dá 1. 2 vezes 0, 0. 2 mais 1, 2. Então, 0 e 1 é um dos parzinhos ordenados que está aqui, ó, 0 e 1. É um dos que pode colocar. Se você colocar qualquer valor lá de cima e repetir o valor lá de baixo, sempre vai ser solução. As duas equações são como se fossem equivalentes, são equações equivalentes. Se as equações são equivalentes, elas são iguais, né? Uma é o dobro da outra, significa que o que for solução de uma também é solução da outra. Nesse caso, todos os valores atribuídos a x e a y satisfazem ao mesmo tempo as duas equações, ou seja, as soluções de uma equação são também soluções da outra. Assim, as retas que representam as soluções de cada equação são coincidentes, ou seja, se sobrepõem. Portanto, o sistema admite infinitas soluções. Tá? Não tem uma única solução. Se as retas que representam graficamente as soluções de equações do primeiro grau, a solução de duas equações do primeiro grau com duas incógnitas são coincidentes, então o sistema admite infinitas soluções. Ele é um sistema que ele é possível, mas ele é indeterminado, tá? Qualquer número que eu jogar em uma também vai ser solução para outra. Essa parte nem é tão importante, tá, gente? Ela é uma parte, assim, né? Essa parte que eu digo, essa da solução geométrica aí, né? Não é muito utilizada. Aqui nessa página aqui, ele tem um exemplo aqui do que é a lei da oferta e da procura, tá? Só é um exemplo também, não tem nada muito importante, mas vamos ver. Nos períodos em que a oferta de um produto é maior que a procura, ou demanda, seu preço tende a diminuir. Já quando a procura por um produto é maior do que a oferta, seu preço tende a aumentar, né? Olha o que acontece. Ó. Por R$ 8, o preço do pote de mel é um bom negócio para o produtor, mas não para o consumidor, pois é considerado muito caro. Assim, haverá muita procura, muita disponibilidade e pouca procura. Já por R$ 3 é ótimo para o consumidor, mas não para o produtor, pois é considerado muito baixo. Assim, haverá muita procura e pouca disponibilidade. Suponha que o produtor ofereça diariamente 65 potes, mas a procura seja de apenas 20. E nesse caso, suponha que o produtor ofereça diariamente apenas 15 potes, mas a procura seja de 45. Então ele criou duas ideias aqui e representa graficamente, ó. Representando graficamente essa situação, o ponto de equilíbrio de mercado representa a harmonia entre a oferta e a procura do produto. Nesse caso, o preço a R$ 5 não está muito alto nem muito baixo, satisfazendo produtores e consumidores, e seriam vendidos diariamente 35 potes de mel. Então, é uma coisa que é usada, um exemplo de onde nós usamos o sistema, né? Esse gráfico é conhecido como cruz marshalliana, em homenagem a Alfred Marshall, que o usou para descrever essa relação de mercado. Então é só um exemplo aqui, nem muito importante. Porém, né, depois tem alguns exercícios que é bem simples aqui, vocês vão ver que não tem muito segredo, a gente vai poder fazer esses exercícios num plantão de dúvidas, junto com vocês, caso tenha alguma dúvida, mas aqui começa a ficar importante, que são os métodos, né? Primeiramente, nós vamos ver o método da substituição. O que é o método da substituição? Então, eu vou usar esse exemplo que está aqui dos coelhos lá, tá, para a gente fazer o método da substituição. Eu vou ler o do livro, mas vou explicar para vocês pelo exemplo que a gente está fazendo do coelho e das galinhas lá. Para resolver um sistema de equação, foram desenvolvidos alguns métodos. Nesse tópico, estudaremos como resolver sistemas de duas equações do primeiro grau com duas incógnitas pelo método da substituição e pelo método da adição.
No caso aqui, né, olha como que está o método da substituição. Com o auxílio de uma balança, foram feitas duas medições. X é igual a 2 mais Y, tá vendo? Ó? O peso X equilibra é igual ao peso 2 mais o peso Y. E na outra, X mais Y é igual a 4. Qual é a massa de Y e da caixa X? Então, vocês vão ver aqui que ele fez isso. Ele vai escrever isso, né? Ele faz uma terceira medição. Né? Não vai ser isso que a gente vai fazer, né? Olha o que ele faz. Na primeira medição, a massa de X corresponde à massa de Y, mais 2 quilos. Então, podemos realizar uma terceira medição, substituindo a caixa X da segunda medição por uma caixa Y e um peso de 2 quilos, que o equilíbrio se mantém. Afinal de contas, está aqui marcando, né, de que a caixa X é a mesma coisa que 2 mais y. Então, ele vai trocar esse x por 2 mais y. Ele vai substituir, né, esse x por 2 mais y. Aí ele vai ficar com 2 mais 2y é igual a 4. Agora, observando essa última balança, podemos verificar que a massa de y é 1 kg. 2, 3, 4 e aqui 4. Substituindo o valor de y em uma das balanças, nesse caso a primeira medição, também podemos concluir que a massa x é 3 kg. O procedimento de substituir o valor de uma incógnita por uma expressão com a outra incógnita apresentado acima é parecido com o método algébrico aplicado na resolução de sistemas de uma equação no primeiro grau com duas incógnitas, denominado método da substituição. Então, aqui o que ele fez foi o seguinte, ó. Aqui tinha a primeira equação, vou colocar aqui em cima, ó. Primeira equação aqui, ó. X é igual a 2 mais y. Ok? Essa é a primeira equação que está aqui nessa balança. A segunda, aqui está x mais y é igual a 4. O que ele vai fazer? Quanto vale o x? O x vale 2 mais y, já está até isolado. Então, no lugar desse x, esse x some, e no lugar dele entra 2 mais y. 2 mais y mais y é igual a 4. Agora só tem o y, né? Vai ficar 2y, y mais y, 2y é igual ao 4 que está aqui, e o 2 vai para o outro lado, menos 2. Y é igual a 4 menos 2 dá 2. E o 2 que está multiplicando vai passar dividindo. Y igual a 1. Legal, o y vale 1. Aí volta aqui, substitui o y. X é igual a 2 mais y. Mas quem é o y? 1. 2 mais 1, 3. X igual a 3. Esse método é o método conhecido como método da substituição. Ok? Ele fez por módulo de desenho, eu expliquei pelo módulo algébrico. De acordo com a situação anterior, temos o sistema a seguir. X igual a 2y, x mais y igual a 4. O que ele fez? Ele vai fazer passo a passo a mesma coisa que eu fiz. Pegou x igual a 2y, substituiu no lugar do x. Y igual a 1. Depois pegou onde estava x igual a y mais 2, substituiu o valor 1, x igual a 3. Portanto, a solução desse sistema é o par ordenado 3, 1. Assim, a massa da caixa Y é 1 kg, a massa da caixa X é 3 kg. Agora, vejamos outro exemplo em que é usado o método da substituição para resolver sistemas. Olha o que ele faz, ó. 2x mais y igual a 19. Y menos x igual a 1. Ele vai pegar aqui, ó, tá muito fácil isolar o y aqui, ó. Então, isolando o y, y é igual o menos x
passa para o outro lado como mais x. Então, fica 1 mais x. Esse é o valor de y. Está aqui, ó. Y é igual a 1 mais x. Ah, legal. E agora, o que eu faço? No lugar desse y aqui, que está na equação de cima, eu substituo 1 mais x. Some o y, entra 1 mais x. Afinal de contas, o y vale 1 mais x. Então, está aqui, ó, 2x mais y igual a 19. 2x mais 1 mais x. Quem é 1 mais x? É o y. É igual a 19. E aí, isolo x. Tá? Substituindo depois, ó, achar o valor x igual a 6. Substitui lá no começo. Y é igual a 1 mais x, mas se x é 6, 1 mais 6 dá 7. Legal? Portanto, a solução desse sistema é o par ordenado 6 e 7. E depois aqui o método da adição. Tá? Mas vamos lá para o exemplo do livro. Ó, o que a gente pode fazer aqui? Vamos isolar o x. X é igual a 14 e o mais y vai passar para o outro lado como 14 menos y. Ok? Vou guardar aqui esse valor de x. Por que eu vou guardar? Eu sei que o x vale 14 menos y. No lugar desse x aqui, eu vou colocar 14 menos y. Como o 2 está multiplicando, vai ficar 2 que multiplica, entre parênteses, 14 menos y. Mas quem é o 14 menos y? É o x. Né? No lugar do x aqui, eu coloquei 14 menos y, que é o valor de x. Substituo, copio o resto. No lugar do x, 14 menos y, mais 4y, igual a 38. Agora não tem x, só tem y. Faço a distributiva, 2 vezes 14, 28. 2 vezes menos y, menos 2y, mais 4y, é igual a 38. Continuando a equação, vai ficar menos 2y com mais 4y vai dar 2y. É igual a 38 menos 28. O mais 28 passa para o outro lado como menos 28. Y é igual a 38 menos 28, 10. 10 dividido por 2, que é igual a 5. Então, y é igual a 5. E para achar o x, volta no começo. X é igual a 14 menos y. Mas quem é o y? 5. Substitui de novo. X igual a 9. Lembra do exemplo que a gente viu? Tinham 9 galinhas e 5 coelhos. Ok? Esse é conhecido como o método da substituição. E também tem o método da adição. Mas o método da adição a gente vai deixar para uma outra aula para explicar também com calma, para vocês poderem entender e fazer o sistema pelo método da adição. Ok? Então, nós vamos ter uma aula online com um plantão de dúvidas para a gente fazer algumas atividades. E aí nós vamos falando sobre sistemas aí e fazendo os exercícios para tirar a dúvida de vocês. Ok? Muito obrigado. Façam lá, acessem o link lá, vai estar os exercícios que eu vou estar pedindo para vocês fazerem, vai ter o link do Meet também, caso a gente tenha alguma dúvida, e aí a gente vai se falando e vai tirando a dúvida de vocês. Muito obrigado, bons estudos, até a próxima aula, pessoal.